A gente viu essa palestra maravilhosa, né, que fala sobre analgesia com, né, com essa parada mais eletrotermofototerapia. E agora a gente vai continuar falando sobre analgesia. Acho que vou ter uma filha com esse nome, analgesia Krominski, né? Então agora a gente vai falar sobre a analgesia, sobre uma outra técnica que é a TENS. Então eu gostaria muito de... eu vou ler o currículo dela, olha só. Não, olha isso. Mestre e doutora em Ciências da Reabilitação pela USP, pós-doutora em Neurociência da Dor em Iowa, nos Estados Unidos. Neurocientista, mina, cara. Eu sou muito fã de neurociência. Coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Neurociência, pesquisadora produtividade, CNPq e professora do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Sergipe. Eu quero uma grande salva de palmas para a doutora Josimari Melo de Santana. Mais aplausos, mais, gente. Não, ela não vem. É uma imensa satisfação estar dividindo essa sala com vocês no dia de hoje. E eu agradeço muito pelo convite, no nome do Anderson, né? Estendo a toda a equipe. E que é eletrizante, né? Vamos lá aproveitar o ritmo das correntes elétricas, né? O clima dado pelo evento, para falar sobre o nosso tema. Então, a gente vai falar sobre TENS e analgesia, a gente vai falar de uma perspectiva, desde o mecanismo, de forma bem breve, para chegar, né, de forma linkada no final do raciocínio, para entregar algumas coisas que são importantes de se pensar para a prática clínica. Declaro que eu não tenho conflito de interesse, né? E aí, quando a gente pensa em conceito, se a gente abre qualquer capítulo relacionado a TENS, a gente vê que se trata da aplicação de uma corrente elétrica, com eletrodos aplicados sobre a pele. E, na verdade, né, a gente tem uma série de fatos que a gente não vai ficar falando aqui para vocês, porque todo mundo conhece, se fala muito, está ali escondido, mas no último ponto ali fala sobre a ausência de efeito adverso. Eu gostaria de deixar um sinal de alerta, né? Na verdade, não é que não tenha, a gente não sabe se tem. E na fisioterapia a gente precisa ter um pouco mais de cautela, porque a gente fala muito em descobrir efeito terapêutico, mas não pensa tanto no âmbito das pesquisas com relação à segurança do paciente, tá? E aí, quando a gente fala de corrente elétrica, aplicação de corrente elétrica, na verdade, todas as formas de corrente elétrica que são emitidas para o sistema através de eletrodo colocados sobre a pele são estimulação elétrica nervosa transcutânea. Entretanto, há algumas décadas, esse nome foi atribuído a TENS, que é vendida assim comercialmente, tá? Então, que bom poder falar sobre esse tema aqui, que bom estar inserida num evento que se dedica basicamente aos agentes físicos, né? Porque existe muito preconceito com relação a isso ainda. Se você vai na prática clínica, muita gente diz assim, Deus me livre, né? Nem a pau, misericórdia, cruz credo, trazendo um pouco de nordestinidade para cá também, tá? E aí, né, tem gente que fala ali, Deus me livre utilizar essa questão, né, essa forma de intervenção. E aí a gente traz um pouquinho de música, já que a gente está no ritmo desde as 8 e pouca de balada, né? Deus me livre, mas quem me dera o quê? Saber usar, tá? Então é isso que a gente vai, em breves minutos, tentar falar com vocês, tá? Então a intenção é se atualizar e abrir a cabeça, não é hipnotizar ninguém. Então, abrir a cabeça para a utilização desses recursos. São várias as perguntas, eu não vou ler, que vocês podem fazer, e inclusive além dessas que estão postas no slide, tá? Algumas delas a gente vai tentar responder aqui nos próximos slides. Então, eu trago aqui esse artigo da Kathleen Sluka, né? Ela foi minha supervisora lá na Universidade de Iowa, e ela é a grande pesquisadora nessa área, e tem esse esquema no artigo dela mostrando que a TENS diminui a dor e diminui a excitabilidade nervosa no sistema nervoso central, tanto em nível espinhal quanto em nível encefálico, tá? E aí, de forma indireta, existe uma melhora de função
quando você tem uma analgesia parcial ou total, e tem uma melhora de qualidade de vida. E com esse quadro se sobrepõe também uma diminuição de fadiga e uma melhora de fatores psicoemocionais, como diminuição de medo, né, da cinesiofobia, entre outros. Então, partindo desse pressuposto da estabilidade central, né, de onde é que nós viemos? O que é que a gente sabia quando toda essa história começou? Não vou falar de história, vou falar de fatos. A gente pega a classificação didática nos livros, na maioria dos livros em português, tem lá TENS convencional, TENS acupuntura, TENS burst. E como é que cada uma deveria ser utilizada. A teoria das comportas ainda é bastante utilizada para explicar o mecanismo de ação da corrente, né? A gente não vai falar sobre o antagonismo dessa teoria, ali é somente para ilustrar, mas tem uma série, como vocês podem ver ali, uma série de questões que não são justificadas por meio da teoria das comportas quando você utiliza TENS na prática clínica. Então, se assim o fosse, a sensação de analgesia, o efeito de analgesia cessaria depois que você retira os eletrodos, porque você teria que estar promovendo um estímulo concorrente, tá? E uma outra questão que vem da neurociência é a redução, não somente de hiperalgesia primária, que é no local da lesão e está relacionada ao sistema nervoso periférico, como também uma diminuição da hiperalgesia secundária, que está relacionada a neurônio, tá? E não ao nosso receptor. E aí a gente tem uma ação do sistema nervoso central, tá? Então, eu tenho ações periféricas e ações centrais que são desenvolvidas pela TENS. E aí essa classificação vem sofrendo alteração e nos livros mais recentes, inclusive em inglês, já tem uma divisão aí em TENS de alta frequência e de baixa frequência, tá? Alguns livros ainda trazem que a TENS de alta frequência, né, era justificada pela teoria da comporta e deveria ser utilizada no aguda. E, contrariamente, a TENS de baixa frequência tem sido atribuída, né, enquanto efeito, a mecanismos opioidérgicos endógenos e deveria ser utilizada na dor crônica. Nada disso, tá? Na verdade, em que situação nós estamos nesse momento? Quais são as novidades? Então, eu tenho ações da TENS nos 3 níveis hierárquicos do sistema nervoso. Lá na periferia, na medula espinal e na região encefálica. E aí eu fiz uma síntese desses mecanismos, não vou mostrar mecanismos e gráficos para vocês agora, mostrando que lá em vias supraespinais existe ativação de receptores opioides e liberação de neurotransmissores na região do bulbo e na região da substância cinzenta periaquidutal, que são 2 áreas moduladoras da dor. Na região da medula espinal, lá no segundo quadrinho em azul, a gente tem uma série de outros fenômenos de modulação que são produzidos pela TENS, basicamente gerando diminuição de liberação de neurotransmissores excitatórios, como aspartato, como glutamato, tá? E uma elevação de neurotransmissores inibitórios, fazendo essa modulação, diminuindo a facilitação, a excitação e aumentando a inibição para promover a analgesia. E lá na região da periferia, tá? Na região periférica, no sistema nervoso periférico, a gente também tem uma ação, inclusive, envolvendo até receptores, o sistema muscarínico. É importante ressaltar que nesses 3 pontos, tá? Esquecendo, a gente não faz a propaganda no nosso próprio paper, né? Existe um resumo sobre essas informações de mecanismo nesse paper, que já está até desatualizado, porque ele foi publicado em 2008. Então, toda a literatura mecanística até 2008 sobre TENS está nesse artigo, tá? E aí aqui a gente traz a síntese, mostrando que a TENS diminui hiperalgesia primária, diminui hiperalgesia secundária, diminui também a allodynia, que é uma forma de percepção da dor mais associada a uma lesão neural, então, nos casos de dor neuropática, tá? E responde a estímulos tanto mecânicos quanto térmicos. Vejam que eu quero reforçar aqui a situação da participação do envolvimento dos receptores opioides. Isso acontece nos 3 níveis, encefálico, medular e periférico. E isso tem sido utilizado
para explanar a maior parte dos mecanismos que a gente utiliza hoje sobre TENS. E como é que fica a nova situação, né? A gente sabia aquilo lá em cima, né, sobre o ontem, e como é que está hoje a situação da aplicação de TENS de alta e baixa frequência. Na verdade, o que a gente sabe é que TENS de alta frequência ativa receptores delta-opioide e a TENS de baixa frequência ativa receptores mi-opioide. Ou seja, tanto 100 Hz quanto 4, 5, 10 Hz ativam igualmente receptores opioides, só que de forma seletiva, como acontece com alguns fármacos opioides. Esse efeito já foi mostrado em seres humanos, tá? Então a gente tem aqui um estudo do Leonard, mostrando ali naquele gráfico que a TENS, quando teve quando os pacientes receberam um bloqueio de receptores opioides, ou seja, inativa esse receptor, ele deixa de funcionar para a nova intervenção, e a TENS foi aplicada, o paciente continuou sentindo dor. Mas quando eles não receberam a naloxona, que é o bloqueador opioidérgico, a TENS funcionou. Tá? Uma vez que a TENS age através de mecanismos opioides, o que é que a gente pode esperar com relação a isso? Quais seriam os efeitos, por exemplo, de uma administração repetida? Tá? Na verdade, o que acontece, e é fato, existem já vários estudos mostrando isso, esse foi o primeiro, mecanisticamente, existe o desenvolvimento de tolerância e tolerância cruzada. Ou seja, se eu trabalho com um paciente que faz uso de medicação opioidérgica, por exemplo, morfina, tramadol, a gente pode ter uma concorrência aí, né? E a gente precisa pensar clinicamente sobre isso. Tá? Então, outros estudos, aqui um estudo reforçando essa mesma questão, né, do professor Richard, com humanos saudáveis, tá? Mostrando que tem o desenvolvimento de tolerância. Alguns estudos que nós fizemos em animais de laboratório, com manipulação farmacológica, confirmando que desenvolve tolerância. Estudos em dor crônica, mostrando que eu tenho TENS de alta e baixa frequência sendo eficazes quando eu não tenho desenvolvimento de tolerância a fármacos, né, que concorrem pelo mesmo receptor. Tá? E aí? Né, e agora? Não é para usar? Usa até quando der? Então, e agora, José? Até rimou, não era a intenção. Mas, na verdade, para ser mais original, a gente pergunta, e agora, José? Né? Como que é isso? Então, a gente tem estratégias não farmacológicas. Hoje, o que a gente preconiza é a aplicação de frequências alternadas e mistas, ou seja, um dia alta, outro dia baixa frequência, ou no mesmo dia, se seu aparelho for possível fazer a manipulação com ciclos que sobem e descem entre alta e baixa frequência. Isso é recomendado para pacientes com dor crônica. E o ajuste da intensidade, tá? Da amplitude de corrente. Ainda bem que existem sempre algumas formas de melhorar a nossa resposta clínica, né? Então, nesse estudo aqui, também do grupo do professor Richard, eles mostraram que é possível você ter um efeito otimizado quando você aumenta a intensidade da corrente. Tá? Nesse outro estudo, que é do nosso grupo, a gente mostrou que associar a alta intensidade preconizada com contração motora e a variação de frequência, a gente tem melhores efeitos, tá? Esse foi feito mecanisticamente. Então, vocês têm aí essa combinação de alta intensidade e frequência modulada, favorecendo o efeito da TENS. Tá? Nesse estudo aqui, ele não está publicado ainda, ele já foi apresentado no Mundial da IASP. A gente trabalhou com pacientes com osteoartrose e aplicou TENS por mais de 20 dias consecutivos, tá? Entre segundas e sextas, liberando somente o sábado e domingo. E o que nós vemos ali é um aumento da capacidade da TENS ativa em relação ao placebo de gerar analgesia, de promover a inibição da dor. Tá? Só que isso é feito às custas de aumento da intensidade. Ou seja, quanto mais eu aumento a intensidade, eu tendo a manter a qualidade do efeito de redução da dor. Nesse estudo aqui, a gente mostra a influência do terapeuta. Tá? A gente fez TENS ativa e TENS placebo, oferecendo diferentes expectativas, diferentes abordagens, né, por meio de comunicação com os pacientes. E o resultado final que nós obtivemos, combinando esses grupos aí, é que a TENS placebo
né, os pacientes que receberam TENS placebo, expectativas positivas do tipo, é maravilhoso, funciona, né, vamos usar, ou seja, motivar o paciente. A gente tem aumento de eficácia. Contrariamente, os pacientes que receberam corrente ativa, mas receberam expectativas negativas do tipo, olha, a gente não sabe muito bem o que acontece, né? Estamos investigando, talvez até possa ser doloroso, algo desse tipo. Os pacientes, na verdade, que ficam voluntários saudáveis, eles tinham um aumento da dor. Então, quais são as evidências sobre a TENS, né? Eu fiz aqui um trocadilho, né? Tu tens as evidências científicas. Então, são várias as evidências, né? São vários os plots, e eu não vou apresentar nada disso aqui para vocês. Na verdade, a intenção é passar ali por algumas regiões, tá? E mostrar para vocês que, por exemplo, existem diminuição de dias de crise por mês, diminuição da intensidade de dor em enxaqueca. A gente tem meta-análises mostrando diminuição da intensidade de dor e aumento da função na dor cervical. A gente tem, na dor lombar, 4 estudos diferentes, apenas um deles, inclusive o da Cochrane, mostra que a evidência ainda é inconclusiva, mas as outras 3 meta-análises mostram que há redução da dor, tá, nos pacientes, e alguns mostram aumento de função. Diminuição da intensidade de dor em pacientes com artrite reumatoide de mão. A mesma coisa, né, para osteoartrose de joelho, já são 4 meta-análises. Uma delas é inconclusiva, as outras 3 mostram que há redução da intensidade de dor, algumas mostram melhora de função, porém, pode ser tempo dependente, né? A gente não teria o efeito cumulativo que se estenderia muito tempo após a cessação do estímulo, tá? A finalização do protocolo. Efeitos importantes na artroplastia, né, no pós-operatório de artroplastia do joelho, né, mostrando diminuição de dor, na dor pós-operatória, diminuição do consumo de analgésico, isso tem que falar a favor da gente, né, para o pessoal que trabalha em hospital, por exemplo. Tá? Na fibromialgia, várias outras evidências por meio de meta-análise, uma da Cochrane e do Johnson, inconclusiva. Inconclusiva quer dizer, não sei se é para usar, se não é, precisamos de mais trabalhos. As outras mostrando que tem diminuição da intensidade, melhora de função, melhora de qualidade de vida. Tá? Efeito anti-inflamatório, ninguém fala sobre isso. Está provado que a TENS tem efeito anti-inflamatório, diminuindo citocinas pró-inflamatórias e aumentando as citocinas anti-inflamatórias por meio de coleta sanguínea. É possível verificar isso. Tá? Não temos resultados satisfatórios em tendinopatias e amputação. Tá? Para não dizer que a gente só mostra o que funciona, né? Outra meta-análise mostrando diminuição da intensidade de dor em dor neuropática, diminuição da intensidade de dor de forma intensidade dependente, ou seja, quanto mais alto o nível de estimulação em contração motora, maior analgesia é relatada pelos pacientes, no caso de dores pós-operatórias na região abdominal, torácica e abdominal, diminuição da intensidade de dor, né, nessa meta-análise da Cochrane, em casos de dor aguda. Um trabalho capitaneado pelo professor João Durigan, né, fazendo a comparação entre TENS e corrente interferencial, mostrando que tem diminuição da dor por uma e por outra corrente, sem distinção, sem superioridade entre elas, tanto em dores agudas quanto em dores crônicas, e a gente já avança aí com uma overview, ou seja, uma meta-análise de revisões sistemáticas. Entretanto, ela é bastante inconclusiva para a TENS ainda, destacando ali em amarelo a heterogeneidade dos estudos tomados em conjunto, influenciando essa não conclusão. Tá? A TENS reduz a dor em movimento. Essa é uma mensagem para vocês levarem para casa. Embora ela seja inserida, como os outros agentes, como terapia passiva, a melhor forma de utilização, conforme os últimos estudos já estão mostrando, e a gente tem feito lá no nosso grupo, na universidade, a eficácia da TENS ela é muito maior quando você aplica durante o movimento. Tá? E a redução do cansaço também. Esse estudo aqui nosso foi publicado ano passado na EJAP. A gente fez com exercício extenuante, né,
pessoas que treinam, fazem um exercício extenuante, início de protocolo, de submissão ao treinamento, e a gente não verificou diferença na intensidade de dor entre quem recebia TENS ativa ou TENS placebo. Mas a gente verificou que havia diferença no rendimento. As pessoas que eram tratadas pré-tratadas com TENS ativa, elas tinham maior rendimento, melhor desempenho. Tá? E para onde é que nós iremos, né, para a gente ir finalizando? Qual é o problema com as evidências científicas? A qualidade da evidência, às vezes, é de moderada fraca, apesar de nós já termos essas evidências. Então, existem questões relacionadas à qualidade metodológica, à dor, tá? À estimulação, como ela é feita, quais desfechos são medidos e como é que eles são medidos nesses estudos. Itens sobre os quais a gente deve pensar com bastante cautela, tá? E essa resposta deve vir das pesquisas. A gente tem uma notícia para dar para vocês, né? Na semana passada foi veiculado que a professora Kathleen Sluka, ela acabou de receber um grant do NIH, que é o maior instituto, né, de fomento à pesquisa, e ela vai receber, não sei se já assinou, se já depositaram, mas ela foi contemplada com um grant de 13 milhões de reais para estudar TENS em fibromialgia. É um número enorme, gigantesco, em agente físico, investido na eletroterapia, porque nesse órgão que é tão criterioso se acredita nisso. Tá? Então, essa frase aqui, nossa, foi muito, tá? Deixa essa frase aqui para vocês. Agentes físicos devem ser considerados como modalidades integrantes do plano de tratamento dos nossos pacientes. Não devem ser usados como recursos isolados, mas associados a terapias ativas também. Então, para pacientes com afecções multissistêmicas, devemos adotar terapia multimodal, e isso aumenta a eficiência e a eficácia dos nossos tratamentos. Tá? Então, eu deixo esse resumo aí para vocês, que eu não vou ler, mas se vocês quiserem, vocês podem fotografar. E quem não fotografar, a gente disponibiliza lá no nosso grupo, na rede, vocês podem ter acesso, né? Algumas publicações que eu vou deixar disponíveis para vocês também na rede, incluindo o currículo de dor, né, que ressalta a importância dos agentes físicos, que foi publicado pela SBED em 2017, por uma comissão de especialistas da fisioterapia em dor. Alguns livros que a gente vai deixar disponível para indicação também para vocês. Tá? E aí fazer um convite para vocês, eu preciso deixar esse convite, para nos visitarem em Aracaju em 2021, quem tiver interesse pela fisioterapia traumato-ortopédica, que a gente vai sediar o Cobrafito, e também em 2021 a gente vai realizar o Congresso Brasileiro de Dor. Tá? Tinha um slide, um QR Code, que eu vou deixar disponibilizado na rede social, no Instagram, que vocês podem ter acesso direto à nossa pasta, com todo o material que fundamenta aquilo que a gente apresentou. Quem quiser, quem tiver iOS, se abrir a câmera, vocês entram direto na minha pasta, tá? Por meio daquilo ali. Se não, vocês pegam o endereço, seguem a gente vai disponibilizar todo o material para quem tiver interesse. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês e espero ter contribuído. Doutora, acho muito chique. Mereceu esses aplausos. Acho muito chique. Você vai dar uma palestra e você tira o seu próprio paper. Né? E é muito louco. A conclusão que eu cheguei, vendo a sua e a última palestra, é que quando eu estiver com dor, eu coloco o dedo na tomada e acendo a luz. Não? Uma boa jogadinha, né? Acho que isso pode ser danoso. Pode ser danoso? Pode. Ah. Isso pode gerar outro tipo de lesão que o nosso colega precisaria tratar. Ah, então é melhor procurar quem? É melhor procurar o fisioterapeuta. Aê, uma salva de palmas. Resposta correta!